Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, vamos iniciar então a nossa disciplina de teoria da computação, certo? Então, embora essa disciplina tenha um nome muito pomposo, muito chamativo, essa disciplina não é nada difícil. Vocês vão conseguir vencer essa disciplina com uma facilidade impressionante, conhecendo vocês como eu conheço. Tá bem? Então, é o seguinte, como é que vai funcionar a nossa disciplina? No primeiro momento, tá? Nós vamos ter uma revisão sobre autômatos finitos determinísticos, certo? Essa revisão é importante porque ela tem com base nos autômatos que nós vamos estudar as máquinas, que é o primeiro assunto dessa disciplina. Aliás, essa disciplina ela tem uma característica que, assim, alguns tópicos dela parecem muito distantes, só são próximos se tu usar técnicas muito primordiais da computação para a gente enxergar que relação tem um tópico com o outro. Né? Hoje, com maneiras mais modernas de resolver isso, essas não são mais não parecem mais próximas essas disciplinas, parecem distantes, tá? Mas não faz mal. Essa autômatos finitos determinísticos estiveram lá com o professor Wanderson e é a base das máquinas. Nós vamos fazer uma boa revisão ainda hoje, tá? O segundo tópico que nós vamos ver são máquinas, certo? Dentro das máquinas, a mais importante para a computação é a máquina. Vamos ver se acentua. Não, acentua sozinho. Máquina de Turing. Certo? Essa é a máquina mais importante de todas para vocês. Tá? Então nós vamos trabalhar bastante na máquina de Turing. Para você entender a máquina de Turing, você precisa entender sobre autômatos finitos determinísticos. Certo? O segundo, o 2.2, seriam demais máquinas. Existem máquinas extremamente importantes, por exemplo, para a automação industrial, tá? Mas que para a informática não faz muito sentido. Essas outras máquinas vão passar mais batidinho, vamos dar uma visitada nelas mais do que qualquer outra coisa. A máquina de Turing, vocês precisam entender para passar em concurso, para quem quer fazer mestrado poder passar no pós-comp, etc e tal. A máquina de Turing vocês têm que entender. As demais máquinas vocês têm que saber que existe, certo, pessoal? E se for o caso, vocês dão uma revisada o dia que precisarem usar e vão usar. A máquina de Turing vocês têm que entender. Quando nós formos fazer jogos lá dentro por exemplo, quando eu fazer a animação do personagem que leva um tiro, aquela animação tem como base uma máquina de Turing. Olha, se o tiro for na cabeça é headshot, então o personagem morre na hora. Se o tiro foi na perna, o personagem vai cair, daí ele vai se juntar, daí ele vai juntar a arma dele de volta, ele vai ficar de joelho, tá, né? Aí se no meio disso aí, quando ele tá de joelho, ele volta o tiro, ele cai morto de uma vez, né? Então tem tudo isso, é uma máquina de Turing. A máquina de Turing é importante para a computação. Muito bem. O próximo item que nós vamos tratar, terceiro, que parece distante. Eu vou espirrar. Espirrei. O terceiro item que parece distante, mas não é, se for olhar os primórdios da computação, tá? São a complexidade computacional. A complexidade computacional não é o quanto um algoritmo é complexo para você desenvolver ou para você interpretar. Ó, peguei essa classe aqui que o Caio escreveu e achei ela muito complexa. Não é isso. Ó, a complexidade computacional é o quanto o CPU sofre para fazer aquele trabalho, tá? O quanto o CPU apanha para fazer aquilo. Então, muitas vezes, o negócio recursivo pode parecer muito complexo para a pessoa que está lendo o algoritmo. O cara usou recursividade aqui e não conseguia entender, tá? Mas justamente a pessoa usou esse recurso para tornar aquilo menos pesado para o processador.
Então, aquele processo que ficou complexo para você interpretar, para o CPU é menor a complexidade, porque ele exige menos da máquina. Mas tudo bem, isso aí deixa para quando a gente for discutir, não vamos nos aprofundar nisso, tá? E a quarto tópico que nós vamos ver são as classificações dos algoritmos. De que família são esses algoritmos? Esse aqui é da família dos algoritmos guloso, esse aqui é da família de divisão e conquista, essa aqui é da família não sei o quê. Então hoje, como a gente tem técnicas assim muito mais simplificadas para resolver o item 3 e 4, parece que eles deviam ser uma disciplina separada, porque máquina de Turing, etc e tal, parece mais próximo aqui o 1 e o 2 do que o 3 e o 4, né? Parece que isso aqui é uma disciplina, isso aqui é outra. Mas não é. É que nos primórdios da informática, a maneira de você calcular a complexidade computacional era através da máquina de Turing, tá? E as classificações de algoritmos também tinham envolvimento com a máquina de Turing. Hoje em dia, existem maneiras mais rápidas de você chegar a algumas conclusões, tá? E é isso que nós vamos bater, ok? Então, essa aqui é a disciplina que nós vamos ter, tá? Eu ainda não decidi muito bem como é que vai ser a avaliação nessa situação de pandemia. Normalmente eu fazia avaliação assim, 60% do conteúdo era um software desenvolvido em cima da ideia da máquina de Turing. E 40% da nota era isso aqui, tá? Acho que vai ser ainda isso, ó. Isso aqui vai ser 60%, tá? 60% da nota. E os outros dois itens aqui vão ser 40% da nota, tá? 40% da nota. Só o que eu vou usar como avaliação nesse item 1 e 2 aqui, eu ainda não decidi muito bem, por causa que esse lance de pandemia é meio complicado, né? Mas aí até que a gente estuda tudo isso aqui, eu decido, tá? E o item 3 e 4, tá? Eu também não decidi muito bem como é que vai ser a avaliação. Normalmente o que eu fazia? Eu dava uns exercícios para os alunos e depois na hora que eu ia corrigir o exercício, os alunos eu ia na mesa e o aluno ia me dizendo que complexidade, qual que é o valor que ele atingiu, qual que é o Big O do programa, etc e tal, e eu avaliava o aluno oralmente nessas situações aqui. Agora, obviamente, eu não vou poder fazer isso, eu ainda vou decidir como é que eu vou avaliar vocês. Inclusive, isso foi um problema Está sendo um problema, o maior problema para mim nessa pandemia está sendo avaliar, sabe? Eu não sei como ser justo com os alunos e isso tem me atrapalhado, tá? Mas vamos lá. Então, meus queridos, nós vamos começar agora. Eu vou encerrar esse vídeo, que é o vídeo sobre como é que vai ser a disciplina, tá? E vou iniciar o outro revisando a ideia de autômatos finitos determinísticos, tá? Então, até o próximo vídeo que vai ser postado juntos. Os outros vídeos vão ser postados ao mesmo tempo. Até mais.